Nesta aula, nós vamos conhecer alguns procedimentos para que a gente possa interagir e editar parcelas que já estão criadas. Com isso, nós aprenderemos a trabalhar com elas na aba Prospector, aprenderemos a editar a sua geometria depois que ela já está pronta, aprenderemos a trocar o estilo com que ela é apresentada, além de conhecer uma ferramenta muito interessante que mescla várias parcelas que já foram criadas, tornando às vezes duas, três parcelas uma única parcela maior. Primeiramente, vamos interagir com ela utilizando a aba Prospector. O que eu faço? Eu venho aqui na minha coleção de sites, clico aqui, venho em loteamento, que é o site onde elas estão contidas, e venho dentro da opção Parcels. Aqui dentro eu tenho todas as minhas parcelas que foram criadas. Tá vendo? Se eu aumento um pouquinho a minha toolspace aqui, eu posso ver um pouco melhor o nome de cada uma. Então o que eu faço? Por exemplo, eu quero ver onde que está a minha propriedade 7. Então eu clico aqui, botão direito, Zoom to. Olha lá, eu fui direto para a propriedade 7. Ah não, eu quero ir para a propriedade 4. Posso usar o Pan to também. Propriedade 4. Tá vendo? Zoom to na propriedade 12. Zoom to. Posso alterar as propriedades de cada parcela, então eu clico aqui, vem em Properties. E aí eu posso alterar a descrição, por exemplo, primeiro lote. Posso ver a composição, que é onde eu altero o meu rótulo. Eu posso escolher aqui, por exemplo, parcel number, tá? Para deixar só o número. Posso ver uma análise, olha só que interessante. Ele mostra para mim todas as características dessa parcela 1. E posso vir em OK aqui, vocês vão ver que a propriedade 1, vamos dar um zoom to para ela. Opa, cliquei no lugar errado. Vamos vir em Zoom to, propriedade 1, Zoom to. Olha lá, tá vendo? Todas as outras estão com um rótulo diferente, que nós acabamos de mudar. Também podemos selecionar uma propriedade, olha. Selecionar a parcela 6, ó. Vamos achar ela aqui? Olha ela selecionada aqui. Então essas são algumas formas de interagir com parcelas que o Civil 3D nos fornece. Agora nós vamos alterar os estilos dela. O estilo é uma ferramenta muito interessante no Civil 3D, porque ele altera a forma como a gente visualiza e analisa certos objetos. Então, se eu não quero esse estilo aí, eu posso mudar para um outro. Como que eu faço então? Venho aqui na propriedade 2, por exemplo, venho em Properties, vou lá em Information. Ó. Em Information, eu tenho aqui Object Style, e eu posso escolher um outro objeto aqui. Por exemplo, vamos colocar espaço aberto. Então eu clico aqui em Open Space, Apply, propriedade 2. Olha só como ela já muda aqui, tá vendo? Open Space. Ela é uma propriedade agora aberta. Vamos escolher uma outra agora, ó. Veja que mudou até a cor, ó. Ficou verde. Vamos pegar a propriedade 10, vamos mudar para Single Family. Então, ó, propriedade 10, Properties. Vem aqui no Object Style. Vou clicar aqui em Single Family, que é um loteamento familiar. Então, eu vou dar OK aqui. Ó. Olha lá, agora ficou o quê? Um Single Family 10. Então, o que é o interessante de você trabalhar com os estilos no seu loteamento? O seu loteamento vai ter vários tipos de lotes. Lotes para casas, lotes para espaço aberto, lote para área de jardim. Então, você pode utilizar os estilos para melhor representar isso e ter um projeto mais palpável. Agora que nós já sabemos alterar os estilos, vamos alterar as características geométricas. É muito fácil alterar a característica geométrica de uma parcela e você tem que estar ciente que qualquer alteração geométrica em uma parcela poderá afetar várias outras no seu entorno. Então, por exemplo, vou vir aqui nessa propriedade 4. Essa propriedade 4 é delimitada por essas 4 linhas aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu clico nessa, eu tenho aqui os vértices dela. Se eu clico nesse vértice e trago, ó, mas preste atenção, tá vendo que o ponto de precisão continua no endpoint lá? Ó? Se eu trago ela para o lado aqui, por exemplo, ó, e clico, olha só o que aconteceu. Mudou toda a característica da minha parcela. E o interessante é que os rótulos são dinâmicos. Qualquer alteração na sua parcela altera os rótulos também, olha só. Tá vendo? Então, qualquer alteração que você fizer vai mudar as características do seu loteamento. Outra coisa interessante, o segmento tem que continuar fechado.
Se eu abrir esse segmento aqui, ele já não caracteriza uma parcela. Tá vendo que sumiu o número 1? Então, na hora de alterar, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode mudar os vértices dela, mas você tem que tomar cuidado, pois ele vai alterar drasticamente o seu projeto. Por fim, nós vamos aprender a mesclar algumas parcelas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 parcelas delimitadas por esses 2 segmentos aqui. Tá vendo? Se eu pego este segmento, clico nele e trago o vértice até esse ponto, essas parcelas vão mesclar em 2. Por quê? Porque eu não vou ter mais essa separação horizontal. Vamos ver o que acontece? Clico aqui e eu mesclei elas em apenas 2 parcelas. Qual que é a outra forma de fazer isso? Vem aqui na aba Home, Parcel Creation Tools. Aqui dentro eu tenho essa opção que deleta alguns pedacinhos da parcela, gerando uma mescla. Então, por exemplo, se eu clico aqui, eu tenho a opção de vir deletar qualquer pedacinho dela. Então, por exemplo, quero juntar a propriedade 5 com a propriedade 8. Então, eu clico aqui, ó. Olha lá, deletei, mesclando as células. Quero excluir, por exemplo, a propriedade 13 e a propriedade 4, formando uma só. Então, eu clico aqui, gerei uma propriedade, a propriedade 13. Então, você pode alterar as características da sua parcela. Olha só o que eu fiz aqui. Mudei e encontrei uma parcela em L. Ó. Vamos fazer isso de novo por aqui. Ó. Deletar essa entidade. E gerei o meu loteamento. Então, o seu loteamento ele é totalmente ajustável. Basta você utilizar as ferramentas corretas. Nesta aula, nós aprendemos a alterar as características de parcelas que já se encontravam criadas no nosso projeto de loteamento. Aprendemos a trabalhar com elas utilizando a aba Prospector e também mudar a sua geometria, mudando assim toda a característica de um lote. Quando alteramos a geometria, mudamos também a forma como os lotes se unem, mesclando vários lotes em um único, tornando esse lote maior.